não aquilo que queremos ouvir, mas através do seu servo, Pai. Não deixa ele falar por si, mas tu usa ele como um instrumento em tuas mãos, Pai. É em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Fernando. Que Deus continue falando aos nossos corações e que nós possamos também estarmos atentos, né, à voz do Espírito, porque não adianta alguém falar se o outro não quiser ouvir, né? Às vezes ouve, mas não escuta, né? Não entende. Nós estaremos refletindo, irmãos, nesta noite sobre esse tema, a importância da vida do intercessor e suas características. O texto que nós lemos, né, fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, lá em Tiago. Mas tem vários textos que poderíamos usar, né, como base para a nossa reflexão. Mas o Tiago, ele fala ali, né, que a oração do justo, aquele que foi justificado, pode muito em seus efeitos, né? Marcos 2, de 1 a 5, também tem outro texto que nós vamos ver daqui a pouco. Mas o texto de Neemias, e a nossa mensagem estará voltada para Neemias principalmente, porque é um grande exemplo de intercessor. A gente vai ver que Neemias era um intercessor, né, que Deus chamou para interceder, mas não apenas para interceder e agir. Interceder e agir, né? Há alguns intercessores que, pelas suas condições, tá, físicas principalmente, eles são intercessores que chegam diante de Deus e colocam alguns problemas de outras pessoas, mas eles não podem estar, né, pela capacidade física, pela idade, tá? Eles colocam diante de Deus a pessoa e o problema. Mas Neemias vai nos mostrar que alguns intercessores, eles precisam orar e fazer. Orar e fazer. É a oração. Orar como ação. Neemias 1, de 1 a 11, diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que de todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá eu os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer. Eles são teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Não sei o que você faz na vida, mas Neemias era copeiro do rei. Ele tinha a função, né, de trabalhar na copa, na cozinha, e de servir ao rei.
Talvez ele fosse ali a pessoa que deveria provar a comida do rei, para ver se alguém tinha colocado algum veneno na comida do rei. Não sei se essa, né, fazia parte da função dele. Mas o texto diz que ele era copeiro do rei, mas quando seu irmão chega diante dele, né, lá no verso 1, ele pergunta, né, como estava Jerusalém, pergunta como estavam seus irmãos lá em Jerusalém, ele pergunta como estava a cidade, e ele ouve ali o relatório daquela pessoa sobre a situação que eles estavam passando, sobre como estava a cidade. Outro texto que me chama a atenção, como falamos sobre a questão da intercessão, e precisamos também citá-lo, está em Marcos 2, de 1 a 5. Rapidamente eu vou ler. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram um leito, que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, dos 4, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Pai, e pedir, ó Pai querido, que o teu Espírito Santo trabalhe em nossas mentes e corações, para que possamos entender a tua palavra, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vários textos nos mostram a importância da intercessão. E esses 2 textos que escolhemos para esse momento, né, nos fazem refletir sobre a vida do intercessor. Você acredita no poder da oração? Você acredita que você pode orar e mover a montanha? Você acredita que você pode orar e o morto ressuscitar? Você acredita que você pode orar e a doença sumir da vida da pessoa? Eu creio nisso. Eu creio nisso. O que me chama a atenção nesse texto das 4 pessoas que levaram o paralítico até Jesus, e a multidão cercando a casa, eles não conseguiriam entrar pela porta e queriam levar aquela pessoa até Jesus. Então eles vão para o telhado. Eles vão para o telhado. Às vezes nós precisamos, para cumprir o desejo de nossos corações, a intercessão ou ajudar alguém, fazer coisas que as pessoas não conseguem explicar. E isso foi o que aquelas 4 pessoas fizeram. Então a vida do intercessor é de suma importância na vida de quem ele está intercedendo. A vida do intercessor tem importância na vida de por quem ele está intercedendo. Observe que os 4 subiram ao telhado, desceram, né, aquela pessoa até Jesus. E Jesus, primeiramente, né, antes de Jesus curar, ele não olha para o paralítico, ele olha para os intercessores, para a fé dos 4, e diz: e Jesus, vendo a fé deles, ou seja, dos 4, que desceram o leito, Jesus curou o paralítico. Aí nós percebemos a importância do intercessor. Às vezes a pessoa não acredita em Deus, não sabe quem é Deus, não quer saber de Deus, mas a sua vida como intercessor faz a diferença. Porque Deus não vai olhar para aquela pessoa, Deus vai olhar para o seu coração, Deus vai olhar para a sua fé, Deus vai olhar para a sua vida com ele. Deus não olhou para o paralítico, Deus olhou para os 4. Ainda diz para o paralítico, né? Os teus pecados, né, estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Ele não diz: a tua fé te salvou, não. Observe que em outras passagens, né, quando Jesus faz o milagre na vida da pessoa, né, ele usa o texto: a tua fé te salvou. Para alguns ele diz, né, vai, não peques mais, né? Mas o texto aqui diz: filho, perdoados estão os teus pecados. O significado do nome de Neemias. O que aprendemos com ele? O intercessor vive em 2 lugares. Uma das principais lições que Neemias nos ensina é que o intercessor, ele vive em 2 lugares. Como intercessor, eu tenho que viver primeiramente na presença de Deus. Eu não posso interceder a Deus por alguém se eu não estiver na presença dele. É óbvio, né? É lógico. Eu não posso interceder por alguém se eu não estiver na presença de Deus. Como que eu vou pedir para Deus algo por alguém, ou para que Deus faça alguma coisa por mim mesmo,
se eu não chegar à presença dele. O nome de Neemias significa aquele que Deus consola, ou seja, consolado por Deus, o Consolador. Né? Aí eu fiquei pensando na questão do Espírito Santo. Porque quando Jesus disse que vai enviar o Espírito Santo, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Confortador. As mesmas que o significado do nome de Neemias. Neemias, ele foi consolador e intercessor. Como consolador, Neemias vivia perto das pessoas. Ele estava junto das pessoas. É o outro lugar que o consolador, né, que o intercessor precisa estar. Estar diante de Deus e estar diante das pessoas, junto das pessoas. Para ver o que? A necessidade, para ver o que aquela pessoa precisa, para ouvir aquela pessoa. Neemias viveu perto das pessoas como intercessor, mas Neemias viveu perto de Deus também. Você não consegue, né, interceder por alguém se você não estiver perto de Deus. O intercessor, ele precisa viver na presença de Deus. E é bom saber que tem alguém na presença de Deus e que você pode confiar. Você pode confiar e contar com Ele, que Ele está intercedendo por você. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele está na presença de Deus intercedendo por nós. A Bíblia diz que tem anjos na presença de Deus, não intercedendo por nós, mas a serviço de Deus. O anjo não está lá intercedendo, quem intercede é Jesus. É Jesus. Mas o anjo está a serviço de Deus. Hoje de manhã eu perguntei para alguém que levantou uma questão ali que eu não lembro agora qual. Eu disse para ele: onde é que fica Gabriel? Gabriel é o anjo que assiste diante do trono de Deus. Você intercede, você ora, e Deus precisa enviar o anjo, e ele diz: Gabriel, vai. E Gabriel vem. Gabriel, faz isso. Gabriel faz. Gabriel é o anjo que assiste diante do trono de Deus. É o assistente de Deus. Está a serviço de Deus. Quando você intercede, né, ele, se Deus quiser usá-lo, ou outro anjo qualquer, Deus vai enviá-lo. O intercessor, ele precisa estar na presença de Deus. Por isso que João diz, né, que temos um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. Um intercessor chamado Neemias. Quais são as características de um intercessor? O texto diz que veio Anani, um de meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. A primeira característica que eu vejo em Neemias é que ele procura conhecer o que se passa com a pessoa que está intercedendo. Ele procura conhecer o que se passa. Ele pensou lá no povo de Jerusalém, os irmãos que ficaram lá, e pergunta: como estão? Como eles estão? E a pessoa, então, Anani, começa a relatar, né, a situação que estava. O intercessor, ele precisa conhecer o que se passa com a pessoa. Às vezes as pessoas pedem oração, mas fulano, ora por mim, e não fala nada. Aí você ora e esquece, e às vezes nem ora, né? Como vimos ontem no filme, né, que assistimos aqui, né? É importante que você fale, é importante, né, para o intercessor saber o que está acontecendo. Certa vez eu estive em uma igreja, Maranata, estava a trabalho, né, e precisava de autorização do pastor da igreja para que eu adentrasse naquela igreja para fazer o serviço que precisava fazer. E aquele pastor veio me atender, e junto dele veio um diácono. Daqui a pouco chega um diácono, né, logo depois, e fala com ele: pastor, fulana está muito chateada, porque o senhor não a visitou. Porque, né, a mãe morreu e o senhor não foi, ou alguém não foi da igreja. Aí aquele pastor olhou para aquele diácono e disse: irmãos, né, nós nem oramos. Mas sabe por que nós não oramos? Porque ele disse: também ela quer saber se nós estamos orando. Aí ele disse: sabe por que eu não orei? Sabe por que você não orou? Ele disse: porque não era sua mãe. E eu não orei porque não era minha mãe. Quando o intercessor, ele sabe o que está se passando, isso faz com que ele se interesse mais pelo assunto. Aquele pastor, literalmente, ele deu uma bronca, né? Mas assumiu também a bronca para si, porque ele disse: preciso conhecer o que está se passando. O intercessor, ele precisa conhecer o que se passa com a pessoa que ele está intercedendo por ela. Por que é importante saber o que está acontecendo com a pessoa? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei.
e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, qual é a intensidade da sua oração quando alguém pede da seguinte forma: fulana, ora por mim, ora por mim. Qual a intensidade da sua oração quando alguém chega para você e diz: fulana, lembra de mim nas suas orações? Você vai orar. Mas se ela falar para você a razão do porquê ela está pedindo, dependendo do que for, você vai orar de manhã, de tarde e de noite. Você vai orar pela madrugada, você vai, né? Talvez você não concorde com o que eu vou falar agora, mas você vai incomodar Deus às 24 horas do dia, colocando aquela pessoa diante de Deus. A intensidade da nossa oração dependerá da necessidade da pessoa que estamos intercedendo. E às vezes dependerá da pessoa também, irmãos. Porque às vezes a pessoa pede oração, né, e nós falamos que vamos orar e depois esquecemos. Nem oramos. Mas alguns depois, eu orei por você, tá? Mentira pura. Às vezes nós precisamos assumir isso, né, que esquecemos. Que esquecemos de orar mesmo. Mas a intensidade da nossa intercessão vai depender da necessidade daquela pessoa, né? Há alguns anos atrás, eu estava ainda no seminário e trabalhava aqui em Cavalcante, na Juerp. E meu telefone toca, o telefone do setor toca, e a secretária do setor me chama: Edmar, é do seminário Betel para você. É tia Tabita. Tia Tabita, né, é a mãe da irmã Brasília. E eu pensei, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? E quando eu atendo o telefone, né, eu ouço aquela voz meiga, suave: Edmar, hoje eu tirei o dia para orar por você e sua família. Qual o motivo que você quer que eu ore? O que você quer que eu ore? Isso tem mais de 20 anos. Então a gente precisa entender, irmãos, que para que você ore com uma certa intensidade ou ore com responsabilidade, você precisa saber o que está se passando. Neemias pergunta o que estava acontecendo e diz o texto: assentei-me e chorei. Primeiro ele chorou de tristeza, né? E lamentei por alguns dias, não foram por alguns minutos não. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Porque ele sabia que a coisa era grave. Ele sabia que Deus tinha que agir. Deus precisava agir. Se Deus não agisse, né, aquela cidade de repente iria de mal a pior. Aquelas pessoas iriam de mal a pior. A intensidade da nossa oração depende do nosso conhecimento da sua necessidade. Às vezes, né, eu costumo dizer que eu gosto de orar pela madrugada, mas eu não coloco despertador para despertar. Eu não coloco. Eu deixo que o Espírito Santo me acorde. Segunda característica de um intercessor: ele tem que ter tempo para Deus. O intercessor, ele precisa ter tempo para Deus. Mesmo com toda a ocupação de Neemias, ele era copeiro, né? Não sei quanto tempo auxiliar para fazer um almoço, fazer um jantar, lavar a louça, mas mesmo com toda a ocupação dele, ele ainda tinha um tempo para orar. Mesmo com toda a ocupação de Neemias, né? Ele tinha um tempo para interceder a Deus pelo povo de Jerusalém e pela cidade. Você tem orado pela sua cidade? Às vezes a gente reclama que a violência está grande, os assaltos estão frequentes, diários, né? A gente tem que ficar saindo de casa, olhando para um lado, olhando para o outro. Mas temos orado pela nossa cidade? Uma das estratégias do diabo contra o intercessor é mantê-lo ocupado com as outras coisas. Neemias orou e a história de Jerusalém mudou. Neemias focou, né? O foco dele voltou-se para Jerusalém e para aquele povo. É preciso focar nas nossas orações. Uma terceira característica, um intercessor, diante do conhecimento da necessidade de alguém, se torna responsável por quem está intercedendo. Por quem está intercedendo. O intercessor, ele quando se identifica com aquela pessoa e com o problema, ele traz aquilo para si e se torna responsável para colocar aquele problema diante de Deus. Então é melhor não perguntar, irmão. Se você não quer orar, se você não quer fazer parte do problema,
é melhor não perguntar. Não pergunta para mim, pastor Edmar, como você está? Porque aí você vai assumir a responsabilidade diante de Deus. O intercessor, ele tem essa característica. Ele pergunta como você está e assume diante de Deus e de você a responsabilidade, mesmo sem falar com você, de interceder por você. O intercessor faz isso. Diz o texto, quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. É preciso que a gente assuma, né, a responsabilidade. É preciso que a gente se torne responsável por aquele que pede para que você ore por ele. Uns sendo responsável pelo outro. Fugiu o nome do filme, mas tem um filme que eu vi há pouco tempo atrás, né? Ele é um filme, não lembro o nome também, mas você vai talvez conhecer, lembrar, quando há uma tempestade solar, né, e o sol vem tão forte que as pessoas ficam cegas, mas algumas pessoas estavam escondidas, estavam em alguns lugares e não ficaram cegas. Um grupo fica cego e outro grupo não, tá? E começa a haver alguns conflitos entre as pessoas, tá? E uma pessoa, diante de um grupo que estava cego e outros vendo, né, ele estava responsável por aquele grupo, liderar aquele grupo ali, e as pessoas que enxergavam começavam a reclamar dos cegos, né, dos cegos. Aí ele agiu da seguinte forma, a pessoa age da seguinte forma, pega uma algema em alguém que está enxergando, coloca no braço desse que está enxergando, coloca no braço de um cego e diz, agora você é responsável por ele, cuida dele. Às vezes a gente precisa se algemar, né, aquele que está precisando de oração. Assumir a responsabilidade por ele, para que Deus faça a vontade dele. Não a vontade daquele que está pedindo a oração, mas a vontade de Deus. O intercessor, ele assume a responsabilidade por quem está intercedendo. Assuma, né, uma responsabilidade diante de Deus por quem você está orando. O intercessor que tira um tempo para Deus sabe que Deus é fiel. Por isso, ele confia as suas petições a ele. Por que precisamos passar um tempo na presença de Deus para ser intercessor? Porque é estando na presença de Deus que você vai conhecer Deus. É estando na presença de Deus que você vai confiar em Deus. É estando na presença de Deus que você sabe que tudo que você colocar diante dele, a vontade dele vai ser feita. E é preciso aceitar e entender a vontade dele. Por isso, né, o intercessor confia a sua petição a ele, a sua oração a ele. O intercessor não traz para si os méritos, né? Toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Ele sabe que o resultado vem de Deus e não dele. Se eu oro por você e o seu problema é resolvido, o seu problema não foi resolvido porque eu orei. Quem resolveu foi Deus. Se Deus não tivesse à frente, não adianta nada eu orar. Se eu orasse para uma árvore, seria a mesma coisa. Se Deus não tivesse à frente, você não resolveria nada. Mas foi a ação de Deus, a intervenção de Deus, depois da minha oração, é que resolveu o seu problema. Mas o intercessor, ele não traz para si essa glória, ele dá essa glória a Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. A vida do intercessor não acumula, né, prêmios porque as respostas vieram, porque ele sabe que é Deus é que fez. Ele foi apenas um canal de intercessão. E nós, como servos de Deus, somos canais de intercessão. E o canal, ele precisa sempre estar o quê? Limpo. Todos os nossos canais aqui da cidade do Rio de Janeiro desaguam na Baía de Guanabara. E olha quanta sujeira se joga na Baía de Guanabara. Por que ela está tão poluída? Porque são canais poluídos. E ali, às vezes, não há vida, porque tem poluição. Como canais de bênçãos de Deus, nós precisamos estarmos limpos para que a nossa oração, né, o resultado da nossa oração chegue diante de Deus e Deus responda a você também, que está sendo alvo da nossa oração. Uma quarta característica do intercessor é que o intercessor é alguém que sabe se aproximar de Deus. Sabe se aproximar de Deus. Nós tínhamos uma vizinha, né? E essa vizinha era de uma igreja pentecostal. E ela, quando orava, ela dizia: Senhor, eu não aceito isso, eu quero isso. Eu ordenava a Deus. Aquela pessoa dava ordens a Deus, dizendo: eu quero.
Paulo perguntava: Deus, é a sua vontade? O intercessor é alguém que sabe se aproximar de Deus. Disse ele: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Reconheceu a soberania de Deus. Para você se aproximar de Deus, você tem que primeiro reconhecer que você não é ninguém. Você não é nada. Deus é soberano, Deus é grande. Você vai se aproximar de Deus reconhecendo primeiro a soberania de Deus. Vai adorar a Deus, vai interceder depois. O intercessor, ele se aproxima de Deus com reverência, com adoração, com confiança, e sabe que Deus é o Deus dos impossíveis. O intercessor sabe disso. Por isso que ele intercede, por isso que ele busca a Deus, por isso que ele chega diante de Deus com humildade, reconhecendo a soberania de Deus. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Aí ele coloca o problema. Ele reconhece que só Deus pode resolver aquilo. E depois ele coloca o problema diante de Deus. É como que ele primeiro adorasse a Deus. Quando você reconhece a soberania de Deus na sua vida, você está adorando a Deus. O intercessor, ele faz isso. Ele se aproxima de Deus, ele sabe se aproximar de Deus. Como você tem se aproximado de Deus quando intercede por alguém? Como você tem se aproximado de Deus quando você intercede por você mesmo? Senhor, eu quero ficar livre disso, eu quero ser curado, eu quero isso, eu quero aquilo. Como que você se aproxima de Deus? É preciso se aproximar de Deus, pedindo para Ele fazer a vontade dEle em nossas vidas. Nem sempre a vontade dEle é a nossa vontade. E precisamos entender isso. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Precisamos entender isso. Concluindo, sejamos intercessores iguais a Neemias. O mundo precisa de intercessores, né? Há um livro que diz que o mundo precisa de um pai, mas o mundo precisa de intercessores também. Precisamos de intercessores que estejam intercedendo pela cidade. Precisamos de intercessores que estejam intercedendo pelas pessoas do mundo, né? O mundo, geograficamente, a natureza, também está precisando de intercessores, porque o homem tem destruído a natureza. Então nós precisamos interceder pela natureza, sim, mas o mundo, considerando as pessoas, os homens, né, as mulheres, as jovens, as crianças, precisam de intercessores. Que a gente possa pensar nisso. Para que alguém interceda por você, você precisa compartilhar o seu problema. Mas como compartilhar o problema com alguém que você, né, às vezes só vê aos domingos aqui? Como compartilhar o problema que alguém que você não sabe, que você vai falar com aquela pessoa e ele vai daqui a pouco estar falando com outra pessoa, ou ela vai estar falando com outra pessoa? É difícil hoje em dia as pessoas compartilhar algumas situações bem pessoais, porque não encontram pessoas talvez de confiança para tal coisa dentro da própria igreja. Aí ela prefere guardar para si. Até é melhor assim, irmãos. Mas se você procurar, talvez você encontre um ou outro, né, que você possa confiar algum problema, para que essa pessoa esteja orando com cautela, com cuidado, né? A Bíblia nos adverte a isso. Falar, conversar, para que os outros estejam orando. Não estou dizendo para você sair abrindo o livro da vida, da sua vida, né, para as pessoas, mas com cautela, se você olhar, né, talvez você vai encontrar uma pessoa que você possa compartilhar o seu problema. Talvez você consiga visualizar alguém que confie e possa compartilhar o problema. Às vezes os problemas, eles vão nos corroendo por dentro, né? Vão nos destruindo. E quando nós fazemos isso, é como que se nós estivéssemos tirando ele de dentro de nós, compartilhando com alguém, ou mesmo colocando logo ele diante de Deus. Porque há coisas, entendo, que é com você e Deus. Você não vai ter coragem, né, ou condições de falar nem com o seu pastor, nem com o seu pai, nem com a sua mãe, só com Deus. Então é com você e Deus. Mas às vezes as pessoas não conseguem nem chegar diante de Deus e colocar o problema diante dele. Só você e Deus.
Que Deus, no decorrer desta semana, coloque intercessores no nosso caminho.